Olá, hoje vamos falar de um perigo no trabalho que muita gente nem percebe: o ruído. Sabe aquele barulho constante que fica ali no fundo? Pois é, a partir de que momento ele vira um problema sério? E o mais importante, como é que se lida com algo que pode causar um dano para sempre? Então, a grande questão é essa: qual é o limite? Como a gente define que um som no trabalho passou da conta e virou um perigo de verdade para a audição? Para encontrar essa resposta, vamos mergulhar numa norma técnica que é a chave de tudo. Olha, o que está em jogo aqui é a nossa capacidade de ouvir. E não é brincadeira. A perda de audição por causa do ruído é séria e não tem volta. Mas a boa notícia é que dá para controlar esse risco e muito bem. O segredo está em conhecer e seguir direitinho as regras técnicas que a gente vai ver agora. E o nosso guia é este documento aqui, a NHO 01, que é a Norma de Higiene Ocupacional número 01. Pensa nela como se fosse o manual de instruções, sabe? É ela que dita as regras do jogo para medir, para avaliar e, claro, o mais importante de tudo, para controlar o risco do barulho no trabalho. Beleza, para a gente desvendar essa norma, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que o ruído é um perigo invisível. Depois, vamos decifrar o vocabulário da norma, ver como o som é medido na prática, diferenciar os tipos de ruído que existem e, no final, entender como se decide se o risco é aceitável ou não. Bom, para começar qualquer investigação, a gente precisa falar a mesma língua, certo? Então, para entender a NRHO 01, o primeiro passo é dominar alguns conceitos que são a base de tudo. Sem eles, a gente não avança. O primeiro conceito é a dose diária de ruído. A melhor forma de pensar nisso é como se fosse um orçamento de barulho que cada pessoa tem por dia. A norma diz que o máximo é 100%. A meta, claro, é nunca jamais estourar esse orçamento. Depois vem o nível de ação. Isso aqui funciona como um sinal amarelo, um alerta. Quando a exposição chega em 50% da dose diária, ou seja, na metade daquele nosso orçamento de ruído, já está na hora de tomar medidas preventivas. A lógica é simples: agir antes que o problema fique sério. E aqui a gente chega na linha vermelha, o limite de exposição. Isso é quando se atinge o 100% da dose. Passou disso, sinal vermelho total. Significa que o risco ficou inaceitável e precisa de ação para ontem para controlar a situação. Mas não é só sobre o barulho acumulado ao longo do dia, não. A norma também tem um valor teto, 115 decibéis, ou dBA-A. Esse A na sigla é importante. Ele quer dizer que a medição leva em conta como o nosso ouvido realmente escuta. E olha só, acima de 115 decibéis A, não pode ter exposição nenhuma, nem por um segundo. É um limite que não se discute. Ok, já entendemos a teoria, mas e na prática? Como é que se mede esse barulho todo? Que tipo de equipamento e que passos são necessários para garantir que a avaliação seja precisa de verdade? Para fazer essa medição, não dá para usar qualquer coisa. Precisa de equipamento profissional. Tem os dosímetros de ruído, que são os aparelhinhos que a pessoa usa durante o dia de trabalho. Tem também os medidores que o técnico opera e um item fundamental, os calibradores acústicos. São eles que garantem que os números estão certinhos. E o processo em si é super metódico, bem rigoroso. Tudo começa com a calibração do equipamento e termina com a calibração de novo, para ter certeza que nada saiu do eixo. Durante a medição, o microfone fica bem ali na chamada zona auditiva do trabalhador, para pegar exatamente o som que ele está ouvindo. É esse cuidado todo que faz os dados serem confiáveis. Agora, atenção para um detalhe que muda tudo. Nem todo barulho é igual. A norma separa o ruído em dois tipos principais e o jeito de medir e avaliar cada um deles é bem diferente. De um lado, tem o ruído que a gente chama de contínuo ou intermitente. Pensa no barulho de um motor, sabe? Que fica ali, constante. Para esse tipo, o que importa é a energia acumulada com o tempo, a famosa dose. Agora, do outro lado, tem o ruído de impacto. São aqueles sons bem rápidos e fortes, tipo uma martelada ou uma batida de prensa. Para esse, o que conta é o pico, o volume máximo que ele atinge. E falando em ruído contínuo, tem um número que é a estrela do show: 85 decibéis, o dBA. Lembre-se, o A é para simular a nossa audição. Esse valor é a grande referência. Ficar exposto a 85 decibéis por 8 horas de trabalho é igual a exatos 100% da dose diária. É o nosso ponto de partida. E aqui que a coisa fica interessante. A norma tem uma regra de ouro. A cada 3 decibéis a mais de barulho, o tempo que se pode ficar exposto com segurança cai pela metade. Então, se com 85 decibéis o limite são 8 horas, com 88 já cai para 4 horas. Com 91,
Só 2 horinhas. O risco aumenta muito, muito rápido. Beleza, já vimos os conceitos, os equipamentos, os tipos de ruído. Agora chegou a hora de juntar todas as peças. Como é que um profissional olha para todos esses números e diz, ok, aqui o risco é aceitável, ou, opa, aqui precisamos agir? A norma, na verdade, já entrega o mapa da mina. É bem direto. Se a dose diária ficou abaixo de 50%, a situação está tranquila, é considerada aceitável. Agora, se ficou entre 50% e 100%, acendeu o sinal amarelo, passou do nível de ação e já precisa começar a prevenção. E se passou de 100%, aí não tem conversa. O limite estourou e as medidas de correção têm que ser para já. Para ficar ainda mais fácil de ver, esse gráfico mostra tudo. A primeira barrinha, ali na zona verde, é um nível aceitável. A segunda, na amarela, é quando já estamos no nível de ação, pedindo prevenção. E a terceira, na vermelha, é quando o limite já era, uma zona de risco que precisa de correção imediata. Bem visual, né? E tem um detalhe na norma que é muito, mas muito interessante. Ela mesmo diz com todas as letras que os critérios dela são baseados no que a ciência tem de mais moderno para prevenir doenças. E que isso pode ser diferente e geralmente é mais rigoroso do que o critério da lei para, por exemplo, pagar adicional de insalubridade. O foco da NNRO 01 é um só: saúde. E quem assina embaixo dessa norma é a Fundacentro. Para quem não conhece, é simplesmente a maior referência no Brasil quando o assunto é pesquisa em segurança e saúde no trabalho. Isso só reforça que o objetivo final da NHO 01 não é burocracia, é proteger a audição de quem trabalha. No final das contas, o que fica de tudo isso? Que proteger a audição no trabalho não é responsabilidade de uma pessoa só. É um esforço conjunto, sabe? De empresas, de trabalhadores, todo mundo junto usando uma bússola como a NO01, que pega números e transforma em proteção de verdade. E para fechar, fica uma pergunta no ar. Depois de tudo isso que a gente viu, será que os ambientes de trabalho por aí estão mesmo levando o som a sério? Porque conhecer uma norma como a NH01 é o primeiro passo, mas é só o primeiro passo para transformar aquele risco invisível em um perigo que a gente pode controlar. A saúde da nossa audição agradece. E muito.